Olá, professores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que vocês estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas. Lembre-se que se você tiver qualquer dúvida a qualquer momento, você pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem para mim nas redes sociais, Telegram, Instagram, WhatsApp, que eu sempre vou estar disponível para tirar sua dúvida, tá? Bem, nas últimas aulas nós já conhecemos algumas ferramentas, o Arduino, o Tinkercad, o Kit PET, tá? Pra gente aprender aí um pouco sobre circuitos elétricos e tal. E na aula de hoje, nós vamos, de fato, começar a nossa prática com Arduino, entender como funciona mais a fundo o Tinkercad e começar aí, de fato, a fazer os nossos primeiros circuitos, tá? Bem, para essa aula é bom você já deixar aí em mãos o seu kit de robótica com Arduino, os outros componentes eletrônicos aí, tá? E você também já pode deixar aí aberto o Tinkercad, porque nós vamos utilizar essas duas coisas, o kit de robótica com o Arduino e o Tinkercad. Depois disso, que tiver tudo já arrumadinho, você vem comigo. Então, gente, já aqui com o Tinkercad aberto, né, nós vamos aí na parte de circuito e vamos criar um novo circuito aí, certo? Primeiro passo que a gente deve fazer sempre que a gente começar um circuito é renomear o nosso circuito. Então, meu circuito aqui, eu vou colocar aqui como Arduino parte 1. Pronto. Para identificar aqui que é a primeira aula, certo? Nós vamos aqui, antes de mais nada, compreender o funcionamento de um componente que é essencial para todas as nossas montagens. Nós vamos utilizar ele em todas as nossas aulas. É a placa de ensaio, tá? Nós vamos utilizar a pequena, podem ver aqui que tem a grande, tem a mini, mas nós vamos utilizar a pequena, que é a mesma placa que a gente tem aí no nosso kit, tá? Eu vou deixar ela nessa posição para a gente entender melhor como ela funciona. Vejam bem, a placa de ensaio, ela tem as extremidades aqui, certo? Inclusive, se vocês forem olhar na placa de ensaio de vocês, essas extremidades, elas podem ser retiradas da placa. Essas extremidades, elas funcionam para positivo e negativo, funcionam para a alimentação da placa, certo? Então, a gente coloca aqui a alimentação que vem da bateria, que vem do Arduino, que pode vir de uma fonte, tá? O que é importante a gente entender em uma placa como essa? Essa placa, ela se chama placa de ensaio justamente porque ela nos permite fazer testes antes da gente fazer um circuito final, por exemplo, antes da gente fazer uma placa de circuito impresso, soldar fios, essas coisas. A gente consegue simplesmente encaixar os componentes nessa plaquinha sem precisar fazer nenhuma solda. E para isso nós vamos entender o funcionamento dela. Vejam bem, quando eu passo o mouse aqui em cima, todos os outros furinhos, eles ficam verdinhos. Estão vendo? Aqui a mesma coisa, do outro lado funciona igual. O que isso significa? Que se eu alimentar um furinho desse, tá? Com a energia, com o positivo da pilha, por exemplo, todos os outros vão ser alimentados da mesma maneira. A mesma coisa aqui para o negativo. Se eu alimentar esse primeiro pontinho ou qualquer outro ponto, todos os outros vão responder pelo negativo também, tá? Isso funciona do mesmo modo nas duas extremidades aqui da nossa placa de ensaio, certo? Lembrando que a placa de ensaio é só para a gente encaixar os componentes e fazer conexões entre eles sem a necessidade de solda, ok? Aí nós temos aqui a parte interior da placa de ensaio, ou protoboard. Essas duas partes, elas não conversam entre si, então qualquer coisa que eu ligar aqui está totalmente independente dessa, a menos que eu faça essa conexão, ok? Então, nós temos aqui funcionando diferente um pouco dessa extremidade. A extremidade, a coluna é toda conectada, no centro a linha é toda conectada, ok? Então, nós vamos ter aqui uma linha toda respondendo a mesma conexão. Então, toda linha 1 ela vai responder a mesma conexão. Linha 2, a mesma coisa. Então, as colunas aqui, ó, linha 1, coluna A, B, C, I, D e E, funcionam juntas, certo?
Nós vamos entender melhor isso na prática quando a gente for montar os nossos circuitos, mas é muito importante a gente sempre prestar atenção nessas linhas aqui, tá, gente? Se eu quiser conectar um lado com o outro da placa, eu posso colocar um componente eletrônico, um fio, um botão, etc. Mas vamos entender melhor como isso funciona na prática. Vocês vão pegar aí agora o Arduino e nós já vamos começar aí a conhecer como é que esse Arduino funciona, tá? Bora lá então. Eu vou arrastar aqui. Para girar qualquer peça, gente, vocês viram que eu girei aqui a protoboard e girei também o Arduino, é só apertar a tecla R no teclado ou clicar nesse íconezinho aqui que a peça vai girar, certo? Vamos lá então. Eu tenho aqui o Arduino e nós precisamos entender aqui duas principais coisas do Arduino. O Arduino ele é um dispositivo programável, ou seja, é ele que vai ser o cérebro do nosso projeto, é para ele que nós vamos passar a programação, etc. Só que existem alguns pinos do Arduino que não precisam ser programados para funcionar, e é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Temos dois principais aqui. Temos o GND, tá? O GND funciona como se fosse o negativo de uma pilha, o negativo da tomada, certo? GND vem de ground, ou terra, ou aterramento, certo? E é para ele que a energia vai embora. Vamos usar essa analogia aqui. A energia sai de um outro lugar e vai para o GND, tá? Nós temos dois pinos GND desse lado e um pino GND aqui. Tanto faz, a conexão GND ela é sempre a mesma. Tanto faz ligar de um lado ou do outro, o que ficar melhor para organizar o seu circuito. Então, eu já vou aqui, olha, puxar um cabo para a minha plaquinha. Como é que a gente puxa cabo? Se vocês passarem o mouse em cima, vocês vão perceber que fica um quadrinho vermelho. Quando eu clico, ele já cria um fio, tá? Onde eu quiser fazer curva com o meu fio, eu dou um clique no mouse. Então, eu dou um clique, faço a curva e já encaixo aqui, tá? Vou colocar preto. Adotamos preto como padrão aí para o GND, ou melhor, até liguei errado aqui, olha, é no GND. Adotamos preto como padrão, mas qualquer fio funciona, tá? O segundo ponto mais importante aqui é que nós temos a alimentação de energia direto da placa. Então, nós temos o positivo aqui, alimentando qualquer coisa com 5 volts ou com 3,3 volts, tá, gente? Então, eu posso puxar aqui, olha, o positivo do Arduino também para o meu positivo aqui. Eu estou arrumando desse jeito porque eu acho melhor para organizar o circuito, mas vocês podem colocar em qualquer furinho que ele funcione, tá? Beleza, alimentei minha placa. O que eu quero agora? Agora nós vamos conectar aí um LED. Então, eu vou aqui digitar LED e vou pegar o meu LED. Girando o LED aqui, eu vou colocar aqui, olha, nessa posição, tá? Girei na tecla R e já coloquei nessa posição aqui. Estando aqui já com o nosso LED conectado, nós vamos entender algumas coisas então. O LED, ele é um diodo emissor de luz. É daí que vem a sigla LED, só que em inglês, certo? O diodo, ele só funciona com a passagem de corrente em um sentido, ou seja, do sentido positivo para o negativo. Significa que se em um circuito eu inverter o lado dessa corrente, né, inverter os fios, ele não vai funcionar. Então, nós precisamos entender que o LED ele tem um terminal positivo e um terminal negativo. O terminal positivo do LED, aqui no Tinkercad, é esse que tem uma dobrinha no terminal, certo? Então, esse terminal aqui, ele é o terminal positivo. O outro é o negativo, ou seja, o positivo tem que ser ligado no positivo da plaquinha, tá? Vou diminuir para vocês verem, certo? Vou mudar aqui a cor do meu fio também. E o negativo tem que ser ligado aqui no negativo da plaquinha. Ele só vai funcionar desse modo. E para ver se está mesmo funcionando, se o meu Arduino está fornecendo energia para o LED, eu aperto aqui, olha, em iniciar a simulação. Ótimo, está fornecendo energia, porém o meu LED explodiu, certo? O que aconteceu aqui? Por que o meu LED explodiu? Porque o LED ele tem um limite de energia, um limite de tensão que ele funciona. E o Arduino está emitindo 5 volts,
que é mais do que ele precisa, certo? Então, isso significa que se eu tenho mais energia, eu tenho que utilizar um outro componente eletrônico para reter um pouco dessa energia, certo? E não deixar o LED queimar. Lá pela lei de Ohm, agora a gente começa aqui a identificar, a utilizar. Lá pela lei de Ohm, eu tenho que saber qual dispositivo utilizar, ou melhor, eu tenho que saber qual é o valor do resistor que eu tenho que usar para não deixar esse LED queimar, para reter um pouco da energia. Então, eu vou pegar aqui um resistor, olha, e vou colocar no meu circuito. Veja bem, eu coloquei na mesma direção que o LED. Esse fio aqui agora, ele tem que vir cá para o final do resistor, olha. Ok? Fazendo isso, eu vou testar. Testei aqui, o meu LED ligou, porém ligou muito fraquinho. Por quê? Simplesmente porque o meu resistor está retendo mais energia, está retendo muita energia. E não é isso que eu quero, ele tem que ter um valor ideal. Eu não posso usar qualquer resistor, certo? Então, é para isso que a gente vai utilizar aquela equação, aquela formulazinha da lei de Ohm que nós aprendemos na última aula. Vamos então aqui entender como é que funciona esse LED, como a gente vai utilizar a lei de Ohm, tá? Nós temos aqui então uma tabela que mostra pra gente qual é a tensão necessária em cada cor de LED e qual é a corrente que ele suporta, tá? Então, nós temos que o vermelho ele só precisa de 1,8 para funcionar, e a gente estava fornecendo 5, lembra? O verde 2,1, amarelo 2, laranja 2, azul 3,1 e o branco aqui 3,1 a 4, ou seja, esses dois aqui consomem mais energia, tá? E a corrente é de 0,02 aqui para o vermelho, que é o que a gente precisa. Então, vamos entender qual cálculo que a gente tem que fazer. Uma vez que eu tenho 5 volts no meu Arduino e só preciso no meu LED de 1,8. O resistor vai ter que reter uma parte desses volts aí. Veja bem aqui como vai funcionar. A lei de Ohm nos diz o seguinte: a tensão, tá? Tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá? Como assim? Olha, a resistência é o que a gente quer calcular nesse momento. Eu não sei qual é a resistência ideal para aquele meu circuito. Eu só sei que eu tenho que ter uma tensão de 1,8, tá? E uma corrente de 0,02. Eu tenho que ter essa tensão no meu LED. Então, a resistência ela tem que reter um outro valor. Vamos pensar comigo aqui, tá, gente? Qual é a resistência que nós precisamos? Vamos lá. Resistência vai ser a tensão fornecida, que é de 5, tá? Fornecida pelo Arduino, menos a tensão que vai chegar no LED. Ou seja, eu vou ter aqui como resultado a tensão que o resistor tem que reter, dividido pela corrente, que é 0,02. Então, como é que vai ficar? 5 que está sendo fornecida, 1,8 que tem que passar para o LED, tá? E o resultado disso vai ser o que o resistor tem que ficar para ele. Então, vai ficar 3,2 retidos pelo resistor, dividido pela corrente que eu quero. Esse 3,2 aqui, dividido por 0,02, eu vou ter um resistor ideal de 160 para aquele meu circuito. Então, eu posso vir aqui no TicketCAD e mudar o valor do meu resistor. Então, eu vou colocar, olha, 160, não é K ohms, K significa quilo, então eu teria que multiplicar esse valor por 1000. Eu só quero apenas 160 mesmo. Então, eu vou iniciar minha simulação. Repare que o brilho do LED ficou muito mais satisfatório agora, tá? O que eu uso geralmente de resistor? Geralmente na escola a gente não tem tantos resistores para ficar mudando, às vezes some e tal. Então, eu sempre utilizo resistores de 220 ohms. É um resistor ideal, o brilho do LED fica bom, funciona na maioria dos circuitos, das peças, componentes que a gente usa na escola. Então, em geral, eu uso de 220 ohms, que ele funciona tranquilamente aí, tá? Sempre observar, gente, olha, o meu fio está conectado na mesma linha que o LED, o resistor na mesma linha, aqui a mesma coisa, para fazer as conexões corretas. Vamos então agora fazer a nossa prática aí para a gente entender como é que isso funciona na prática, tá? Bem, então, vocês vão ter aí em mãos o Arduino, a placa de ensaio, alguns fios,
ok? O resistor e um LED. Eu vou usar fios de outras cores aqui, mas lembrando que as cores do fio é só por padrão mesmo, qualquer fio funciona, certo? Primeira coisa que nós temos a observar é o LED. Se vocês observarem o LED, ele tem uma perninha maior do que a outra. Essa perninha que é maior no LED, ela é a perninha do positivo, tá? Terminal positivo. E a perna menor é o terminal negativo do LED, certo, gente? O resistor é esse daqui, tá? Nós diferenciamos o resistor, geralmente, pela cor dessas listrinhas que tem nele, certo? Eu vou ensinar vocês a diferenciar depois. Esse resistor aqui o resistor não tem lado positivo e negativo como no LED. O LED, perna maior positivo, perna menor negativo. O resistor não tem, tanto faz, tá? Nós vamos então encaixar aqui o LED na plaquinha, olha, sempre observar a perna maior e perna menor. Encaixei, ok? Beleza. O que mais que eu tenho que encaixar? O resistor. O lado do resistor tanto faz, tá, gente? O que é que nós temos que sempre prestar atenção, gente? Veja bem, vou encostar aqui, olha. Se vocês observarem, os dois estão na mesma linha, tá? Na linha 8. Eles só fazem contato se estiver na mesma linha aqui, certo, gente? Vamos então agora para os fios. Eu vou colocar aqui positivo no positivo, tá? Vou usar, então, o amarelo para colocar aqui o positivo nos 5 volts da placa, certo? Negativo no negativo, ok? E vou colocar aqui o branco no GND da placa. Pronto. Lembrando de sempre colocar aqui em cima, olha, na mesma linha, tá, gente? Agora é só ligar o Arduino no computador. Vou dar uma dica para vocês. O cabo que vem no Arduino, ele é curto. Então, eu utilizo, ó, um cabo de impressora. É a mesma coisa, tá? Eu conecto o cabo aqui e vou conectá-lo também na porta USB do computador. Pronto, o meu LED, ele já ligou, certo? Então, significa que eu fiz tudo certinho aqui. Você vai ligar aí o seu LED também. Se você for observar, nós não fizemos nenhuma programação, não é mesmo? Não fizemos nenhuma programação, porque os pinos de 5 volts e de GND, eles só servem como fonte de energia, não precisam ser programados. Os pinos que precisam ser programados, nós vamos aprender nas próximas aulas, tá, gente? Eu tenho agora um desafio para você. O seu desafio será o seguinte. Você deverá criar aí, tanto aqui no Tinkercad, como no seu Arduino, na sua plaquinha aí, física, um circuito em série e um circuito em paralelo. O que eu quero? Eu quero 2 LEDs em série, 2 ou mais, tá? No mínimo 2. E 2 LEDs em paralelos em circuitos diferentes. Como é que a gente faz em série? Vou dar algum spoiler aqui para vocês conseguirem fazer. Para conectar coisas em série na protoboard, eu tenho que colocar assim como eu coloquei aqui, olha, o resistor, ele está em série, tá? Então, eu vou colocar sempre quando um termina, o outro vai começar, tá? Então, série, eu vou colocar onde um LED terminou, no positivo de um LED eu tenho que ligar o negativo do outro, tá? Positivo de um, negativo do outro. Vou ligar aqui, olha, só para vocês verem, pode ser que ele vai explodir aqui. Mas só para vocês verem que ele não queimou porque ele divide a energia aqui para os dois, certo? Então, olha, aqui eu nem usei resistor, tá? Na prática é bom utilizar um resistor para evitar de queimar os LEDs, certo? Mas aqui eu não precisei. Ah, tá, e um circuito em paralelo, como é que a gente faz? A gente vai precisar, aqui então, colocar os dois juntinhos, totalmente juntinhos, olha, gente. Na mesma coluna, ou na mesma linha aqui, olha, os dois terminais. E aí eu ligo um no positivo e o outro no negativo.
Deu play. Esse já queimou, tá vendo? Porque no circuito em série, a tensão se divide para os dois. No circuito em paralelo, ela não se divide. A tensão fica a mesma para os dois, tá? Então, no circuito em paralelo, é muito importante usar o LED. Mas você vai corrigir esse errinho aí e vai fazer o seu desafio, que é criar um circuito em série e um circuito em paralelo, tanto no Tinkercad quanto no Arduino, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais em Arduino e vamos entender aí aos pouquinhos como funciona, primeiramente, as portas digitais do Arduino, certo? Nos vemos na próxima aula.